CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Como vai você neste início de ano de 2024? Esperamos que este seja um ano promissor de crescimento e tranquilidade para todo mundo. Por aqui, a gente continua firme e forte com o CBN Universidade todos os sábados. Eu sou Erivaldo Laurindo e estou ao lado do meu amigo de bancada, Edson Tavares. Bom dia, Erivaldo. Bom dia você que nos acompanha todos os sábados. Aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. No CBN Universidade, a gente fala de formação, educação, ciência e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Os programas deste mês de janeiro estão sendo temáticos, ou seja, cada programa foca em um tema específico, no contexto da Universidade Estadual da Paraíba. Então, no programa de hoje, vamos falar especialmente sobre pesquisa e inovação. Vamos aos destaques deste sábado. Revistas científicas. São mais de 20 na UEPB e a gente explica a importância desse instrumento de divulgação da ciência. Alimentos biodiversos. Pesquisa com participação da UEPB apontou que o consumo desses alimentos está ligado a questões econômicas e sociais. Inovação e propriedade intelectual. Uma reportagem explica como funciona o processo de patentear descobertas científicas. Pós-doutorado. Vamos falar sobre o instrumento que impulsiona a ciência e contribui para o desenvolvimento de pesquisadores. Tratamento de água com elementos naturais. Na entrevista de hoje, vamos conhecer uma pesquisa patenteada sobre um biocoagulante que utiliza o extrato de uma planta conhecida como jurema preta. E mais, pesquisadores desenvolvem softwares que ajudam no diagnóstico e tratamento de dor crônica de adultos e crianças. O CBN Universidade está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa falando sobre um instrumento muito importante de propagação do conhecimento produzido nas universidades. É a revista científica, que contribui para que os resultados das pesquisas sejam publicados e conhecidos por outros pesquisadores no mundo inteiro. A UEPB tem cerca de 20 revistas científicas, publicadas pela editora universitária, a EduEPB. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Francisco Jaime, fala sobre o que isso representa para a universidade e como fazer para publicar. A gente tem hoje em torno de 20 revistas científicas que são publicadas pela nossa editora, estão no nosso portal. E considerando o tamanho da nossa universidade, onde nós temos hoje um pouco mais de 50 cursos de graduação e 26, 27 programas de pós-graduação, esse número de revistas eu entendo que ele é compatível com o tamanho da nossa universidade e dos grupos de pesquisa que nós temos. Nós temos revistas em praticamente todas as áreas do conhecimento. Nós temos revistas nas áreas de ciências humanas, na área de ciências biológicas, na área de ciências agrárias, na área de letras. Então, é uma amostra bem representativa do trabalho que é feito dentro da universidade. E nós temos revistas que eu considero bem qualificadas dentro do ranqueamento da CAPES. Ranqueamento esse que as melhores revistas elas recebem um conceito chamado de A1, que são 4 níveis A, de A1 até A4, e depois um segundo nível de B1 a B5. Então, dentro da nossa universidade hoje, nós temos inclusive revistas que já são classificadas com o ranking A3, que seria o terceiro ranking de classificação da CAPES, e isso faz com que essas revistas tenham maior visibilidade e tenham maior atrativo para os autores que buscam divulgar os seus resultados científicos. Bom, para publicar, é preciso que um determinado autor entre na revista e verifiquem as normas de submissão. Cada revista tem suas próprias normas. Algumas revistas só aceitam artigos em língua inglesa, alguns em portuguesa, alguns têm templates pré-disponíveis, templates, para quem não sabe, exatamente um modelo onde a pessoa precisa preencher
outra pessoa preenche num formulário com pequenas orientações. Então, as normas da revista, efetivamente, você tem que entrar na revista e geralmente tem um campo chamado instrução para autores. Essas instruções para os autores é o que efetivamente diz a regra para você submeter o artigo e para que ele possa passar pelo processo de avaliação. Todos os artigos que são submetidos às revistas, eles passam por um processo criterioso de avaliação por pares, ou seja, outros pesquisadores vão ler aqueles trabalhos, vão dar recomendações dizendo, essas coisas precisam ser melhoradas ou precisam ser inseridas, ou o artigo não tem condições de ser aceito, ele passa por esse processo, e depois de finalizado é que efetivamente ele é publicado. E para organizar revistas, a gente usa uma plataforma chamada UJS, que é uma plataforma gratuita. Então, você pode criar efetivamente uma revista que seja de interesse de uma área específica. Você determina qual é o objeto daquela revista. Vai ser revista de história, revista de letras, revista de enfermagem. Então, você escolhe a temática dos artigos que vão receber. E aí você precisa criar toda a questão de normas, de direitos autorais. Mas tudo isso, a própria plataforma JS já ajuda bastante. E, logicamente, a editora da nossa universidade também tem condições de dar algum tipo de atendimento para as pessoas que tiverem dúvidas de como faz o processo para a criação de uma nova revista científica. Só para dar um exemplo, dentre as revistas científicas da Universidade Estadual da Paraíba, temos a Revista de Estudos Internacionais, a REI, criada em 2010, é ligada ao curso de Relações Internacionais do Campus 5, em João Pessoa. A professora Andréa Pacheco é editora da REI desde 2012. Ela conta um pouco da história e explica pra gente como a revista funciona e como é o processo de publicação. A revista ela tem uma periodicidade semestral e ela hoje já é uma revista de alto extrato. Ela é uma revista online de free download e não cobra para que os acadêmicos ou outros interessados, eles enviem artigos para serem avaliados, avaliação dupla, cega por pares, para publicação na revista. Ela trata de temas de relações internacionais. Ela é vinculada ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais, aqui da Universidade Estadual da Paraíba. E como a própria ciência das relações internacionais ela é interdisciplinar, também a revista ela é interdisciplinar. Então, a gente tem publicado excelentes artigos resultantes de pesquisas, de discussões teóricas, novos temas aplicando-se modelos teóricos antigos ou temas antigos aplicando-se modelos teóricos atuais, adaptados para as necessidades da atual sociedade internacional. Então, a gente tem recebido artigos da área de direito, economia, sociologia, psicologia, arquitetura, administração, além do núcleo duro das relações internacionais, ciência política, serviço social, enfim, as temáticas são diversas, desde que tenha interesse para a área das relações internacionais. A REI é uma revista de fluxo contínuo, a gente não abre edital, basta entrar no site da revista, se cadastrar e enviar o manuscrito para avaliação e possível publicação, caso seja avaliado, né, bom o suficiente para publicação. Contudo, como ela hoje é o que a gente chama revista de alto extrato, ela é classificada no sistema Qualis da CAPES como uma revista A3, as revistas A1, A2, A3 e A4 são revistas de alto extrato, a REI é uma revista A3, então ela precisa seguir alguns critérios para manter esse alto extrato. E hoje a gente já está trabalhando para melhorar, subir para um A2. Então, nesse caso, a gente não publica artigos, por exemplo, de graduandos e de mestrandos. A gente publica artigos de mestres, né, doutorandos, doutores. No caso do mestre,
o artigo tem que vir em coautoria com um doutor, né, com um professor doutor. E a gente publica artigos em português, inglês, espanhol, francês e italiano. Hoje, a universidade já paga o DOI da revista, dos artigos, então foi um avanço, resultado de muita luta. Isso elevou a revista ao patamar de classificação como autoextrato, mas no início era tudo pago pela gente. Era eu e a professora Cristina, depois eu e a professora Silva, depois eu, professor Fábio, pagar o domínio, pagar, né, a inserção da revista para publicação online. Hoje a gente já tem verbas da CAPES para isso, né, tanto para o DOI, que é o EPB quem paga, como verbas para pagar uma editora. A gente paga uma editora que faz a revisão final da revista, então isso diminuiu o tempo da gente. E mais ainda, a gente sempre tem bolsa para um aluno como projeto de extensão. Então, a REI hoje ela é projeto de extensão com aluno bolsista que ajuda o aluno financeiramente e também academicamente a ingressar no mundo das publicações, porque o bolsista ele vai estar conhecendo esse mundo acadêmico das publicações, de o que fazer com o resultado da sua pesquisa. E as publicações em revistas científicas, sobretudo aquelas que têm boa qualificação na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, contam ponto na avaliação de pesquisadores das universidades e dos programas de pós-graduação. Nesse sentido, é muito importante incentivar o avanço das pesquisas e as publicações científicas para ter avaliações positivas e conseguir recursos com mais facilidade junto às instituições de fomento a pesquisas regionais, nacionais e internacionais. Pensando nisso, o Conselho Universitário, CONSUNE, da Universidade Estadual da Paraíba, aprovou no ano passado a criação do Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa, o que representa um estímulo aos professores mais produtivos, alavancando a pesquisa na UEPB. O valor da bolsa é de R$ 1.100 e o critério de classificação, considerando as 8 áreas do conhecimento, é a nota obtida na seleção do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Não saia daí que no próximo bloco a gente fala o que é e qual o processo para conseguir uma patente a partir de uma pesquisa científica desenvolvida em uma universidade. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e no programa de hoje o tema é pesquisa e inovação na Universidade Estadual da Paraíba. E um dos órgãos importantes nesse assunto é a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec. Pois é, a Inovatec atua de diferentes formas, desenvolvendo atividades relacionadas à propriedade intelectual e empreendedorismo, estruturando e apoiando a formação de incubadoras de empresas de base tecnológica, surgidas de criações protegidas e mantidas pela UEPB, atuando na transferência de tecnologias, promovendo parcerias entre universidade e empresas para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, mobilizando, incentivando e orientando pesquisadores nos procedimentos para proteção e difusão das invenções e conhecimentos resultantes das pesquisas no âmbito da UEPB. É aí que entram os pedidos de patentes, de grande importância para os pesquisadores, também para a universidade e para a sociedade em geral. Você sabe o que são patentes? O que significa o termo propriedade intelectual? Na reportagem de Ana Beatriz Lopes, a gente vai entender bem direitinho esses termos e todo o processo para conseguir obter uma patente a partir de uma pesquisa científica. Confere aí. A partir das produções provenientes de estudos, pesquisadores de uma instituição como a Universidade Estadual da Paraíba podem ser incluídos no âmbito da propriedade intelectual. Na UEPB, essas questões são tratadas com o auxílio da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec,
como explica a coordenadora de propriedade intelectual da Inovatec, Simone Lopes. A propriedade intelectual ela tem várias definições, mas uma definição que eu gosto é a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, da OMP, que refere que a propriedade intelectual ela é referente às criações da mente, né, desenvolvida a partir do intelecto do indivíduo. Essas invenções, essas obras literárias, esse desenvolvimento, né, dessa propriedade intelectual é um direito, na verdade, que a gente consegue dar para o que é desenvolvido a partir do intelecto. Então, a propriedade intelectual ela tem duas áreas principais. A primeira, que é a propriedade industrial, que é aqui entra essa parte que a gente trabalha aqui na Inovatec, que são as patentes, as marcas, os desenhos industriais, as indicações geográficas, as proteções de cultivares. E outra parte da propriedade intelectual é o direito autoral. Então, normalmente, o direito autoral ele fica para o pessoal das editoras, que trabalham com a questão de obras literárias e artísticas, né? Hoje, de programas de computador, ele é um programa, ele tem uma característica sui generis, então a gente protege aqui os programas de computadores, mas eles têm características que abrangem tanto o direito autoral como a parte da propriedade industrial, tá? Assim, através das descobertas científicas, os pesquisadores podem desenvolver criações. Se essas criações resultarem em produtos ou processos que não existiam antes ou que representam melhorias de algo que já existe, é possível solicitar o depósito de patente. Então, a patente ela faz parte do direito da propriedade industrial. Então, está dentro da propriedade intelectual, mas é uma propriedade industrial. Tá? Então, a patente é um privilégio concedido pelo Estado. Né? No nosso caso aqui no Brasil, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que garante esse privilégio ao inventor e ao titular que desenvolve uma determinada tecnologia. Tá? Com isso, garante um direito exclusivo de uso, né, dessa invenção por um período de tempo limitado. Então, uma patente, normalmente, ela tem por volta de 20 anos, né, de duração, de garantia desse direito. Então, os autores, os inventores que produzem tecnologias que podem ser novos produtos ou novos processos, tá? Eles ganham o privilégio, né, do Estado de utilizar de ter o direito exclusivo sobre aquela invenção. Tá? Então, as patentes, elas podem ser de patentes de invenção, que são patentes totalmente originais, né, com a novidade garantidas. E existem as patentes de modelo de utilidade, que são aquelas patentes que são produzidas a partir da melhoria de algo que já existe. O primeiro depósito de patente feito pela Inovatec da UEPB foi em 2011. Em 2019, a Universidade Estadual da Paraíba ficou entre as 50 instituições brasileiras que mais efetuaram depósito de patentes. Simone Lopes explica que para conseguir uma patente é preciso seguir alguns critérios e o processo pode demorar. Então, para poder ter uma patente, né, ela tem que estar dentro dos critérios de patentabilidade, que a gente chama, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, a novidade é ser novo, ser original, não tem nada descrito nem na literatura de artigos científicos e nem na base de dados de patentes. Ela precisa ter atividade inventiva, ou seja, não pode ser óbvio para um técnico da área essa novidade, essa invenção, né, que está sendo esse novo processo, novo produto. E ela tem que ter aplicação industrial, ela tem que poder ser produzida em larga escala, né? Porque o objetivo principal de se ter uma patente é que aquele produto ou aquele processo ele chegue ao mercado, né? Ele chegue à sociedade para poder contribuir com o desenvolvimento tecnológico e econômico, né? do país e social também. Tá? Então, para conseguir uma patente, ela tem que estar dentro desses critérios. Essa análise desses critérios é feita pelo INPI, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um examinador. Ele faz essa avaliação. Por exemplo, os professores da UEPB, qual é a etapa principal? Como é que pode acontecer essa patente? Tá? Então, ele tem que entrar em contato com a gente, com a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, preencher um formulário com as informações específicas da tecnologia para a gente fazer uma busca, para a gente verificar se realmente é uma novidade, se não existe algo parecido ou semelhante referente àquela tecnologia que está sendo desenvolvida, e a partir daí vai ser analisada, né, vai ser redigida, a gente fala, né, vai ser produzido o documento que é encaminhado para o INPI. Tá? Então, a gente encaminha para o INPI os documentos necessários para poder caracterizar essa tecnologia, e ele vai ser avaliado, vai ser examinado, vai ser analisado. Então, o processo assim, ele é um pouco demorado, não esse processo da gente encaminhar até o INPI, mas a parte de análise, às vezes, ele pode ser um pouco demorado. Após o depósito da patente, a etapa seguinte é a chamada transferência de tecnologia.
Essa transferência de tecnologia é um ponto crucial para o desenvolvimento das patentes, né? A gente tem um portfólio de patentes já depositadas na universidade e agora a gente busca essas parcerias, né? A gente busca empresas de cada área específica, de cada patente, para apresentar nosso portfólio, para que essas patentes elas possam ser analisadas e verificadas se elas realmente têm um potencial de mercado, se elas podem entrar no mercado, se a empresa tem interesse, né, de utilizar essa tecnologia para aplicar, né, para produzir e o que está sendo desenvolvido, né, das pesquisas científicas da universidade, ela consiga ser materializada, vamos dizer assim, né, produzida para chegar no mercado, no setor produtivo, tá? E então o objetivo principal da patente é esse, é que a gente consiga contribuir, né, para o potencial de desenvolvimento tecnológico. Então, essas patentes ela tem esse objetivo, né, de ser transferida para quem possa produzir, porque a universidade não tem o objetivo principal de produzir em larga escala, né, a nível de produção mesmo, do desenvolvimento dessas tecnologias para poder chegar no mercado. E isso tem uma importância grande, porque normalmente a gente aqui na UEPB, por exemplo, nós temos várias patentes que elas trabalham diretamente com produtos, por exemplo, do nosso semiárido, da região. E são produtos, né, por exemplo, de fitoterápicos específicos dessa região e tem um potencial inovador. E, além disso, implica no desenvolvimento também regional, no desenvolvimento econômico, social e tecnológico da nossa região. Para incentivar os pesquisadores a buscar realizar pesquisas que possam resultar em patentes, no ano passado, a Inovatec criou uma premiação. No ano passado, em 2022, nós realizamos a primeira edição do Prêmio de Inovação da UEPB e vamos esse ano realizar novamente, onde essas patentes que são depositadas, né, a gente faz uma premiação a esses pesquisadores que têm essas patentes concedidas. A gente também faz uma premiação para programas de pós-graduação que estimulam, né, essas proteções, o desenvolvimento desses projetos de pesquisas que têm esse potencial inovador, estimulando, visando realmente reconhecer, né, o pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba que desenvolve pesquisas, além de ter o seu potencial de pesquisa básica também, mas também pesquisa aplicada, pesquisa com potencial inovador tecnológico. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz. Agora é hora de mais um intervalo aqui no CBN Universidade. No próximo bloco tem uma reportagem sobre a pesquisa que analisou o consumo de alimentos biodiversos no Brasil. E tem ainda uma entrevista bem interessante sobre um biocoagulante para tratamento de água, desenvolvido a partir de uma planta popular na Paraíba, a jurema preta. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. Seguimos falando sobre inovação e pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual da Paraíba. A gente sabe que o Brasil é um país grande, com uma vasta biodiversidade. Isso se mostra em vários aspectos, incluindo os alimentos. São diversas fontes disponíveis para a população. De olho nisso, um estudo realizado em conjunto por várias universidades, incluindo a UEPB, apresentou resultados que apontam que o consumo de alimentos biodiversos está ligado a questões econômicas e sociais. Vamos entender melhor na reportagem de Iago Duarte. Um grupo de pesquisadores de várias universidades do país, incluindo a Universidade Estadual da Paraíba, realizou um estudo sobre o consumo de alimentos biodiversos. O professor Rômulo Alves, do Departamento de Biologia da UEPB, foi um dos pesquisadores. Alimentos biodiversos são recursos alimentícios que geralmente são negligenciados ou possuem uso restrito a certos grupos humanos e contextos geográficos. Os alimentos biodiversos analisados na nossa pesquisa foram representados por plantas alimentícias não convencionais, que na academia a gente conhece pela sigla punks, cogumelos comestíveis e carne de animais silvestres. A gente sabe que tem o registro desse consumo para vários grupos humanos, mas geralmente eles são pouco documentados ou até mesmo negligenciados do ponto de vista de caracterização da dieta da população de um modo geral. A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os pesquisadores utilizaram inteligência artificial para chegar aos resultados, como explica o professor. Nós utilizamos um modelo de aprendizado de máquina para ajudar
na nossa análise de dados. Treinamos o modelo para aprender e compreender como as variáveis socioeconômicas poderiam explicar o consumo de alimentos biodiversos, especialmente as plantas alimentícias não convencionais. Em seguida, analisamos a importância de cada variável e suas combinações em relação ao resultado. Para isso, nós contamos com o professor Elias Jacob, do Instituto Metrópole Digital, da UFRN, responsável por essa parte, pela pesquisa computacional. Os resultados mostraram que o consumo de alimentos biodiversos é baixo no Brasil e que há variáveis socioeconômicas atreladas a esse consumo. Nossos resultados mostraram que apenas 1,3% da população brasileira consome alimentos biodiversos e que esse consumo varia de acordo com a área geográfica, com a etnia e com as condições socioeconômicas. Obviamente, nós consideramos os dados que são registrados pelo IBGE. A pesquisa também revelou que o consumo de plantas alimentícias não convencionais pode ser um indicador de vulnerabilidade social, que geralmente é associado a pessoas com menor renda. Por outro lado, o consumo de cogumelos alimentícios está associado a pessoas com maior renda. São resultados importantes que podem contribuir com a busca de soluções relacionadas ao consumo de alimentos no Brasil, incluindo quantidade e diversidade nutricional adequadas. Todos esses dados eles são importantes porque, como nós vimos, estão associados a questões sociais, econômicas, e culturais e, obviamente, como envolve a biodiversidade, também tem implicações conservacionistas. Iago Duarte, para o CBN Universidade. Valeu, Iago Duarte. E no bloco anterior, uma matéria explicou o que é uma patente e o quanto ela é importante para as universidades, os pesquisadores e a sociedade em geral. Neste bloco, vamos falar sobre uma pesquisa que resultou num pedido de uma patente. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Química e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Foi concedida uma patente para o biocoagulante à base de extrato de mimosa tenuiflora, conhecida como jurema preta, para tratamento de águas e efluentes industriais. Ouvindo assim, parece algo meio complicado, não é mesmo? Mas, para que possamos entender melhor, vamos conversar com uma das idealizadoras do pedido de patente, a professora Elvia Valesca Casulo de Araújo, do Departamento de Química da UEPB. Professora, fala um pouquinho para a gente sobre a pesquisa de forma geral. Essa pesquisa ela foi oriunda de um projeto de mestrado sobre a minha orientação, desenvolvida pela então aluna do mestrado do PPGQ, Programa de Pós-Graduação em Química, Adriana Nunes, e da aluna de Química Industrial, Bruna Leite. Essa patente e pesquisa ela teve a colaboração da professora Verusca Brasileiro, professora do Departamento de Engenharia Química, onde nós temos trabalhos, onde fazemos pesquisas, somos um grupo de pesquisa e que damos continuidade a coagulantes orgânicos também utilizados com outros vegetais. O biocoagulante é baseado na jurema preta. Professor, explica um pouco sobre o potencial dessa planta. A espécie de mimosa tenuiflora, popularmente conhecida como jurema preta, ela foi escolhida para essa pesquisa por ser uma planta bastante abundante na nossa região, certo? Bem resistente à seca, e ela estava dentro das nossas expectativas. Por quê? Porque essa planta ela tem bastante tanino, É uma planta em que a sua casca ela tem bastante tanino. Então foi extraído os taninos dessa casca, Onde os taninos condensados eles são compostos polifenólicos, certo? E é nesses compostos polifenólicos que podemos fazer a extração de alguns bioprodutos, dentre eles um biocoagulante. E como surgiu a ideia da patente? A ideia de patentearmos esse biocoagulante surgiu a partir do momento que começamos a fazer a pesquisa para a revisão bibliográfica.
E aí foi verificado que não havia nenhuma aplicação dos taninos da casca da jurema preta na aplicação para coagulante para tratamentos de água. Existiam outras aplicações, como agentes terapêuticos para uso na prevenção e tratamento de doenças, na aplicação biomédica visando o anti-envelhecimento, diminuição de peso corporal, redução do tecido adiposo, aplicação, tratamento profilático ou terapêutico de condições relacionadas com a função mitocondrial, né? Artigos também apresentaram estudos referentes à qualidade dos taninos presentes na jurema preta para ser usados na produção de adesivos, e outros artigos também potencializando o composto desses taninos presentes em espécies vegetativas, né, como angico, cajureiro, até mesmo a jurema preta e a jurema vermelha, mas com aplicações no curtimento de couros. Não foi encontrado nenhum registro para coagulante para tratamento nas estações de tratamento de água e nem tampouco para tratamentos industriais. Assim sendo, isso aguçou a nossa vontade, né? E aí fizemos o registro dessa patente. Esse registro foi feito em 2017, né? E só agora, em 2023, que tivemos o aceite. Então, para a gente foi motivo de muito orgulho, né, em ter visto um trabalho a nível de mestrado, né, hoje sendo patenteado. Como é o mercado para um biocoagulante desse tipo? O mercado para esse tipo de produto, para um produto de biocoagulante, ele é bastante promissor, uma vez que a proposta é trazer um coagulante com baixa toxicidade, né, sem causar danos à sociedade e diminuindo também os impactos ambientais. Então, temos bastante interesse, né, de procurarmos empresas parceiras para que esse produto seja de imediato colocado no mercado. A gente sabe que para obter uma patente não é nada fácil. É preciso unir esforços porque, além dos pesquisadores, tem outros apoios envolvidos. Não é isso mesmo, professora? Explica para a gente. Agradecer também à universidade, ao EPB e também à Inovatec pelo grande apoio que nos deu, né, desde a submissão. Essa submissão foi feita em 2017 e só agora em 2023 que tivemos a carta de aceite, né? Então, não é fácil a gente ter um aceite, principalmente quando vem um aceite de um projeto de pesquisa de mestrado, né? É assim que nasce, né? Fazemos a submissão, mas nem todas as submissões dão a finalização da forma com sucesso como a gente teve. Então, assim, é com muita alegria que esse projeto ele foi consagrado, né, com essa patente. Então, ficamos todos muito felizes, né, com essa concretização desse trabalho e com esse reconhecimento dessa patente. E a pesquisa foi encerrada ou está em continuação? Estamos dando, sim, continuidade à pesquisa, também utilizando outras cascas de plantas vegetais, como o próprio angico, como a própria jurema preta, e dando continuidade às pesquisas, né? Hoje nós temos um grupo de pesquisa, onde faz parte desse grupo a professora Verusca Brasileiro, e trabalhamos também com outros coagulantes orgânicos, também assim pesquisa. Obrigado, professora Elvia, pela entrevista. Agora é hora do nosso último intervalo. No próximo bloco, tem os detalhes de mais uma pesquisa que resultou em pedidos de patente. Foram desenvolvidos 2 softwares que têm o objetivo de contribuir com o diagnóstico e o tratamento da dor. Vamos falar também sobre a importância do pós-doutorado. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente segue falando sobre o mundo da pesquisa científica na Universidade Estadual da Paraíba.
Todos os anos, vários professores da UEPB saem da sala de aula para fazer pós-doutorado, também chamado de pós-doc, e muitos deles vão para fora do país, fortalecendo o processo de internacionalização da universidade. O pós-doc é mais uma ferramenta para impulsionar a pesquisa. Sobre isso, a gente vai ouvir o relato do professor do Departamento de Química da UEPB, Rodrigo de Oliveira, que passou 12 meses fazendo pós-doutorado na Itália. Ele explica a pesquisa que desenvolveu ao longo desse período e como foi essa experiência. O projeto desenvolvido durante esse estágio pós-doutoral foi dentro de um projeto maior da União Europeia chamado Cogitor, onde esse projeto visa desenvolver um robô líquido. É uma coisa bastante louca, né? Se a gente parar para pensar, né? Imaginar que uma estrutura líquida possa fazer cálculos, fazer operações e ser considerado um robô. Esse é o projeto. E onde é que entra a química nessa história? A química entra na casca, digamos, na pele do robô. Aquela estrutura que irá comportar a parte funcional líquida, porque a gente teve que desenvolver um material polimérico, elastomérico, com capacidade de autocura ou self-healing, como é chamado na literatura. E esse material, além de ter essas propriedades, ele também deverá ter propriedades de conversão de energia. Uma vez que este robô líquido, dentro do projeto, ele seria autônomo. Ele teria capacidade de absorver energia do ambiente, energia perdida na forma de calor, por exemplo, e converter essa energia em uma energia funcional em trabalho. Foi bastante proveitoso, uma vez que eu me deparei com uma área que eu ainda não tinha explorado, mas que é bastante interessante, inclusive para aplicações dentro do nosso programa de pós-graduação em Química da UEPB. Eu voltei com muito mais confiança no sentido de que nós não devemos muita coisa, ou talvez nada, ao que se desenvolve nos ditos países de primeiro mundo, uma vez que nós temos capacidade intelectual, nós temos deficiência de financiamento, de infraestrutura, muitas vezes de educação básica, né, de fundamentos, mas até a deficiência de fundamentos pode ser revertida com a ação individual de cada um. Pesquisadores da UEPB desenvolveram estudos que resultaram em softwares inovadores, destinados a atuar em questões relacionadas à dor de pacientes adultos e infantis. Os softwares foram registrados pela Inovatec, visando a obtenção de patentes. Gabriel Queiroz traz os detalhes para a gente na reportagem. A pesquisadora Ellen Duarte Agra desenvolveu 2 softwares durante o mestrado que realizou no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da Universidade Estadual da Paraíba. Ela explica que, por ser formada em enfermagem, resolveu trabalhar com a dor. Eu sou enfermeira de formação, né? E o cuidar é algo inerente ao nosso processo de trabalho. Então, dor é algo que, enquanto assistência, a gente vivencia muito isso. E é muito interessante a gente poder compreender para melhorar a qualidade da nossa assistência. Então, isso foi algo que sempre me chamou muita atenção. Quando foi na submissão do processo para concorrer à vaga do mestrado, eu encontrei uma linha que casou com a minha ideia. Um dos softwares, chamado de Sistema de Apoio à Modulação da Dor Crônica, visa auxiliar profissionais de fisioterapia e seus pacientes. Então, o software ele é um sistema de apoio, na verdade, informatizado, né? Porque existe já comumente algumas dinâmicas, né, para avaliação, para modulação dessa dor, porém em outros formatos, né? Então, o software ele facilita muito nesse registro. A ideia é que ele capte essa queixa do paciente, essa dor, quantifique, né? E o seu registro ele também favorece no acompanhamento da evolução. Assim, ele gera dados, informações que favoreçam para a gente na elaboração do plano do cuidar. É um apoio a essa modulação da dor, é um apoio a essa compreensão. Ele favorece no sentido de trazer para a gente
uma informação mais precisa naquilo que o paciente está sentindo com relação à dor. O outro software, denominado Formulário para Avaliação da Dor, facilita o entendimento da gradação da dor em crianças. O aplicativo, o software, ele irá informatizar a aplicação do protocolo de aferição de dor. Como pensamos no público infantil, a gente resolveu trabalhar com lúdico, Pensamos num joguinho, usamos essa expressão nas nossas discussões, para tornar aquilo atrativo para a criança e trazer o máximo de informação possível para a gente, maior riqueza e maior detalhe na informação dessa criança. Então, a criança, nas telas do jogo, ela se identifica como menino ou menina, pelo desenho do corpo, clica no local, na área onde ela sente o desconforto, e a partir daí vem a escala de faces, com a expressão facial, tentando comparar, equiparar ao tamanho da dor que a criança sente. E aí ela vai apontar aquilo ali e o sistema ele vai se responsabilizar em converter aquilo em informação para a gente. Para desenvolver a parte técnica dos softwares, o projeto foi desenvolvido em parceria com outro pesquisador, o Gustavo Ramos, que também era mestrando no NUTS. Eu atuei no desenvolvimento de fato deles, na construção do software, já que eu sou formado em computação, é a minha área de domínio. O principal desafio da construção dos sistemas foi trazer uma usabilidade adequada para o público-alvo. Os sistemas devem ser utilizados por pacientes em atendimento e por profissionais de saúde. Então, todo um cuidado com a linguagem utilizada, com a usabilidade do sistema, cuidar para que ele, além de ser efetivo no uso das tecnologias que foram necessárias, ele também fosse fácil de usar, intuitivo e cumprisse com o escopo que nós havíamos definido. Então, acho que o principal desafio foi adaptar a linguagem para que, além de ser funcional, ele fosse fácil e intuitivo de se utilizar. O professor Danilo Vasconcelos foi o orientador desse estudo. Os trabalhos que foram desenvolvidos utilizando-se dos aplicativos e desses softwares, eles estão dentro da área do mestrado, desenvolvido junto à Universidade Estadual da Paraíba e o NUTS. O objetivo primordial é trazer uma proximidade da tecnologia e das ciências para aplicações diretas para profissionais da área da saúde. Então, a orientação desses trabalhos foi importante, foi para exatamente o aprimoramento e o desenvolvimento de questões mais técnicas e que fossem verdadeiramente sanar, contribuir para o trabalho dos profissionais da área da saúde. O professor destaca a importância das patentes no contexto de desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Esses trabalhos e, consequentemente, as suas patentes ajudam muito, tanto os profissionais pesquisadores envolvidos para a criação de uma linha de pesquisa, o desenvolvimento, o aprimoramento, para a formação aí de uma base, de uma expertise dentro da área, principalmente dentro dessa área da informática em saúde, da engenharia biomédica, como também é muito importante para o desenvolvimento tecnológico da UEPB, pois coloca a UEPB dentro agora de uma produtora de conhecimento e, além de tudo, de tecnologia voltada principalmente para a área da saúde. Para a pesquisadora Ellen Duarte Agra, as patentes apontam para caminhos promissores para as inovações desenvolvidas. Com a patente, vimos que, de fato, conseguimos efetivar o que a gente tinha planejado, o que a gente tinha pensado para esse software. Então, certamente, temos sim grande interesse em fazer com que ele seja efetivado, na prática, implementado. A pandemia atrapalhou um pouco os planos de continuação, mas certamente a gente vai sim tentar levá-lo, porque a gente vê nele grandes oportunidades de incrementos. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel Queiroz. E o CBN Universidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. Um ótimo 2024 para todo mundo, com muita saúde e paz. Na UEPB, que seja um ano com muita produção científica,
pesquisa, inovação e crescimento, e que muita gente realize seus sonhos através da educação que transforma vidas. O CBN Universidade de hoje teve reportagens de Iago Duarte, Ana Beatriz Lopes e Gabriel Queiroz. Produção e edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta sábado que vem. Esperamos por você. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.